Meu nome é Jaci. Tenho 80 anos. E por muitos anos eu cometi um erro silencioso que quase ninguém percebe, até que as pernas começam a avisar. Não foi um erro de descuido, foi um erro de lógica. Um erro que a maioria das pessoas comete com a melhor das intenções, e que vai corroendo a força das pernas tão devagar, tão silenciosamente que quando você percebe, já parece que foi sempre assim. Esse erro tem um nome, e hoje eu vou te contar o que é, por que acontece e o que fazer para reverter. Porque sim, é possível reverter. O corpo tem uma capacidade de recuperação que vai te surpreender. Se você tem 60, 70, 80 anos e sente que suas pernas não são mais o que eram, que ficam cansadas rápido, que faltam força para subir, que tremem em certas situações, fica comigo, porque o que vou te contar hoje pode mudar a direção de tudo isso. Eu quero te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você deliberadamente deixou de se mover porque achou que era melhor poupar as pernas? Talvez você tenha evitado uma caminhada mais longa porque os joelhos estavam sensíveis. Talvez tenha optado pelo elevador pensando em preservar a energia. Talvez tenha ficado mais tempo sentado porque a perna doeu depois da última vez que forçou. Parece razoável, não é? Parece cuidado. Parece sensatez. A gente aprende desde cedo que quando algo dói, é melhor parar, que descanso cura. Mas com as pernas depois dos 60, essa lógica se inverte. E é exatamente aí que mora o erro. O descanso excessivo não protege as pernas, ele as enfraquece. E quanto mais você poupa, mais fraca fica a musculatura. O que gera mais dor, mais insegurança, mais vontade de poupar ainda mais. É um ciclo que se fecha sozinho, e é silencioso o suficiente para parecer simplesmente envelhecimento natural. Minha avó Guaraciaba me contou uma vez sobre uma prima dela chamada Celina. As duas cresceram juntas na aldeia, tinham a mesma idade e viviam no mesmo terreno. Quando chegaram aos 60 anos, Celina começou a sentir dor nas pernas depois de caminhar. O médico da cidade disse que era desgaste, que ela devia poupar, e ela poupou. Parou de caminhar longas distâncias, parou de subir o morro, ficou mais em casa. Minha avó, por outro lado, seguiu o ensinamento dos mais velhos da aldeia. Movimento é remédio. Continuou indo ao roçado. Continuou subindo para colher ervas. Continuou fazendo seus rituais de manhã que incluíam caminhar descalça pela terra. 10 anos depois, com 70 anos, Celina mal conseguia sair de casa sem apoio. Minha avó ainda plantava e colhia. Com 92 anos, foi colher ervas no dia em que passou mal pela última vez. Minha avó não vivia mais do que Celina por causa de genes mágicos. Ela vivia assim porque nunca cometeu o erro de tratar o corpo como algo frágil demais para ser usado. E foi ela quem me ensinou. O músculo que não é chamado, vai embora. E o músculo que vai embora não avisa que está saindo. Ele simplesmente deixa de estar lá quando você mais precisa. Esse processo de perda muscular tem nome científico, sarcopenia. É a diminuição progressiva da massa e da força muscular que acontece com o envelhecimento. E ela é acelerada de forma brutal por um único fator, a inatividade. Depois dos 60 anos, o corpo pode perder entre 1 e 2% de massa muscular por ano se não houver estímulo. Isso significa que em 5 anos de sedentarismo, você pode ter perdido até 10% da musculatura das pernas. E músculo perdido não avisa. Não dói ao ir embora. Ele simplesmente não está mais lá quando você precisa levantar, subir, carregar, mas aqui está o que a ciência descobriu, e o que minha avó já sabia na prática. O músculo responde ao estímulo em qualquer idade. Estudos com pessoas de 70, 80, 90 anos mostram que é possível ganhar força e massa muscular com exercício regular, mesmo nessa fase da vida.
O corpo não desiste. Você não pode desistir primeiro. O primeiro passo para corrigir o erro é simples: parar de poupar o que precisa ser usado. Não estou dizendo para se machucar ou forçar além do limite. Estou dizendo para reconhecer que o músculo só existe enquanto é chamado. E chamá-lo todos os dias é o maior presente que você pode dar às suas pernas. Minha avó tinha uma frase que eu repito até hoje: perna parada é perna que esquece o que sabe fazer. Movimento é memória muscular. E essa memória se reconstrói. O segundo erro, e ele anda junto com o primeiro, é não dar ao músculo o material de construção que ele precisa. Quando o músculo é estimulado pelo movimento, ele manda um sinal ao corpo: preciso me reparar, preciso crescer, preciso ficar mais forte. Mas para fazer isso, o corpo precisa de proteína. E muitas pessoas depois dos 60 comem muito menos proteína do que precisam por falta de apetite, por hábito ou porque ninguém nunca explicou que a necessidade de proteína aumenta, não diminui com a idade. Na aldeia, nunca faltava proteína nas refeições. Feijão, ovo, peixe, frango, carne de caça, sempre presentes. Não por luxo, por necessidade prática. Os mais velhos sabiam que um corpo sem proteína é como uma casa sem argamassa. Você pode empilhar os tijolos, mas eles não se sustentam. A recomendação atual para pessoas acima dos 60 anos é de pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Para alguém de 60 quilos, isso significa cerca de 70 a 80 gramas de proteína diariamente. Mais do que a maioria das pessoas come. Fontes práticas e acessíveis. 2 ovos no café da manhã já fornecem 14 gramas. Uma porção de frango no almoço mais 30 gramas. Uma xícara de feijão, outros 15. Esses números se somam e essa soma é o que mantém o músculo vivo. Minha avó também usava algo que hoje chamamos de proteína completa de forma intuitiva. Ela combinava arroz com feijão em quase todas as refeições. Essa combinação fornece todos os aminoácidos essenciais que o músculo precisa para se reconstruir. Um conhecimento transmitido por gerações que a ciência nutricional levou décadas para entender formalmente. O terceiro passo para corrigir o erro é o que minha avó chamava de dar ao corpo um desafio que ele possa vencer. Não basta se mover. Precisa se mover de um jeito que desafie o músculo progressivamente. Isso significa que a caminhada de hoje precisa ser um pouquinho maior que a de ontem. Que o exercício de hoje precisa ser um pouquinho mais exigente que o da semana passada. Não muito, só o suficiente para que o músculo precise se adaptar. Os cientistas chamam isso de princípio da sobrecarga progressiva. Minha avó chamava de ir um passo além do confortável. O significado é o mesmo. O músculo só cresce quando é levemente desafiado além do que já faz com facilidade. Na prática, isso pode começar de formas muito simples. Se hoje você caminha 10 minutos, na próxima semana tente 12. Se hoje você consegue se levantar da cadeira 5 vezes sem usar as mãos, na semana seguinte tente 6. Se hoje você sobe um lance de escada, amanhã suba 2. O progresso pode ser lento, pode ser mínimo, mas precisa existir. Porque sem progressão, o músculo se adapta ao nível atual e para de crescer. E sem crescimento, a perda continua. Minha avó também me ensinou a usar o próprio corpo como peso. Agachamentos rasos segurando numa cadeira. Elevações de panturrilha em pé. Extensões de joelho sentada. Pontes de quadril deitada no chão. Todos esses movimentos usam o peso do próprio corpo para desafiar os músculos das pernas. E podem ser feitos em casa, com segurança, sem equipamento nenhum. A ciência confirma cada pedaço do que minha avó sabia.
Pesquisas em gerontologia, a ciência do envelhecimento, mostram que a sarcopenia é hoje considerada uma das principais causas de perda de independência em idosos. Ela está associada a maior risco de quedas, fraturas, hospitalizações e mortalidade. E sua progressão é diretamente controlada por dois fatores modificáveis: exercício de resistência e ingestão adequada de proteína. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association mostrou que idosos que praticaram exercícios de fortalecimento muscular por 12 semanas ganharam em média 18% de força nas pernas, independente da idade. Outro estudo, com participantes entre 70 e 90 anos, mostrou que o músculo ainda é capaz de síntese proteica robusta quando recebe estímulo adequado. Há também o papel da vitamina D. Baixos níveis desse nutriente, comuns depois dos 60, especialmente em quem fica muito dentro de casa, estão diretamente associados à sarcopenia e à fraqueza muscular. O sol da manhã, que mencionei em outros ensinamentos, serve aqui também como protetor das pernas. E o magnésio, esse mineral presente em sementes de abóbora, castanhas e folhas verdes escuras, participa da síntese proteica muscular e da contração e relaxamento do músculo. Deficiência de magnésio contribui para a fraqueza e cãibras, dois sintomas que muita gente atribui simplesmente à idade quando na verdade são sinais de carência nutricional. Deixa eu te deixar um caminho claro e honesto para começar a corrigir o erro a partir de hoje. Primeira coisa, se comprometa a não mais poupar as pernas por medo de cansá-las. Reconheça que o descanso excessivo é o erro. Movimento com respeito ao limite atual, mas sempre movimento é o remédio. Segunda coisa, comece um protocolo simples de fortalecimento muscular. Todos os dias faça 10 extensões de joelho sentado, 10 elevações de panturrilha em pé e 5 levantadas da cadeira sem usar as mãos. Esses 3 exercícios juntos levam menos de 5 minutos e trabalham os principais músculos das pernas. Terceira coisa, adicione proteína em todas as refeições. Ovo no café, feijão ou lentilha no almoço, frango, peixe ou ovo no jantar. Não precisa ser muito, precisa ser consistente. O músculo se reconstrói todos os dias e precisa do material para isso todos os dias. Quarta coisa, caminhe todos os dias, mesmo que pouco. 5 minutos é suficiente para começar. Aumente 1 minuto por semana. A caminhada diária é o estímulo mais natural e mais completo que você pode dar às suas pernas. Quinta coisa, exponha-se ao sol da manhã por 15 minutos. Braços e pernas descobertos, se possível. A vitamina D produzida por essa exposição é fundamental para a saúde muscular e é gratuita. E uma última coisa, se você sente fraqueza severa nas pernas, dificuldade de caminhar mesmo distâncias curtas ou dor que não melhora com movimento suave, procure avaliação médica. Pode haver causas específicas que precisam de tratamento direcionado. Esses cuidados que estou compartilhando são complementares ao cuidado médico, não substitutos. Antes de me despedir, quero te dizer algo com o coração aberto. O erro que enfraquece as pernas depois dos 60 não é culpa sua. Ninguém te ensinou que poupar o músculo é destruí-lo. Ninguém te disse que o corpo envelhece melhor quando é usado, não quando é guardado. Essa informação deveria ser dada a todo mundo que passa dos 60 e não é. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Porque agora cada vez que você escolher se levantar em vez de ficar sentado, caminhar em vez de ficar parado, subir em vez de evitar, você estará revertendo ativamente o erro. Você estará mandando ao seu corpo a mensagem que ele precisa ouvir. Eu ainda preciso de você. E você ainda é capaz. Minha avó dizia, o músculo é fiel. Se você o chama, ele vem. Se você o abandona, ele vai. Chame suas pernas de volta todos os dias. Com movimento, com alimento, com intenção. Eu sou Jaci.
E foi um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Antes de você ir, quero te perguntar, você reconhece esse erro na sua própria vida? Tem evitado o movimento com medo de se machucar ou de se cansar demais? Me conta aqui nos comentários, porque você não está sozinho nessa, e a conversa que começa aqui pode ajudar muita gente. Se esse vídeo trouxe algo importante, compartilha com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Às vezes, uma única informação muda a direção de anos. Se inscreve no canal para receber toda semana um novo ensinamento da floresta. Cuide das suas pernas, mova-se com intenção. E até a próxima!